A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós estamos completando o segundo mês estudando esse assunto tão importante que é a apologética cristã. Hoje nós estamos finalizando, digamos assim, essas primeiras 9 lições e vamos caminhar agora para o final dessa nossa série de lições, aí faltando mais um mês para encerramento dessa nossa série. Eu quero pedir a você que compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas, compartilhe esse link com seus contatos do WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook. A nossa escola bíblica, ela é transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook nos canais oficiais da nossa IAP. Lembrar você também o seguinte, a seguir os nossos canais nas redes sociais, né? No Instagram você pode seguir o perfil da IAP, né, que é Promessistas Brasil. Você pode seguir lá no Instagram, o meu perfil lá no Instagram é @SamuelBraz. Então você pode seguir também o Setup, @SetupOficial. Você pode seguir também Editora Promessa, @Editora Promessa. Os canais oficiais da nossa igreja para você ter estar sempre inteirado sobre todos os assuntos e sobre todas as atividades da igreja. Bom, poderia alguma coisa, preste bem atenção nessa pergunta, poderia alguma coisa surgir do nada? Poderia o universo ser fruto de uma caótica explosão? De onde veio, afinal de contas, a raça humana? Houve ou não houve um Criador? Para nos ajudar a responder a essas perguntas, está conosco aqui nessa manhã o pastor Alain. Seja muito bem-vindo, pastor Alain, mais uma vez aqui com a gente, que nós tenhamos um tempo abençoado aqui nessa manhã. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui. A escola bíblica é uma bênção e sempre refletir sobre a palavra de Deus é algo que nos alimenta e que faz parte da vida cristã. E eu estou feliz de estar aqui nesse momento de reflexão. Né? Amém. Hoje o assunto é difícil, né? É difícil. Existe alguma lógica na criação do universo? De onde veio as vidas? De onde a vida passou a existir? Essas são perguntas comuns dos nossos dias que permeiam aí não só a mente de pessoas comuns, mas também de muitos cientistas. Mas como nós estamos estudando sobre apologética cristã, então a nossa questão aqui é encontrar a resposta bíblica a essas perguntas e a esses assuntos tão difíceis. O que, afinal de contas, a Bíblia fala a respeito da origem de todas as coisas? O que a Bíblia fala a respeito da criação do ser humano? Esse é o fruto, o objetivo, né? Responder essas perguntas é o objetivo da nossa lição bíblica dessa manhã. Pastor Alain, antes de mais nada, é importante a gente deixar claro aqui para os nossos alunos que a Bíblia, ela não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro científico, né? A Bíblia não se dedica, ela não se, como é que eu posso dizer assim, ela não se orienta, né, para ser um livro de ciências ou um artigo científico e etc. Né? Poderia nos falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade da Bíblia, não como um livro de ciência, né, como nós fizemos, inclusive na lição passada nós também fizemos essa afirmação. A Bíblia não é um livro científico, ponto. Meu irmão, vou repetir para você, a Bíblia não é um livro científico, isso é importante da gente saber. Poderia falar um pouquinho sobre isso, pastor, para a gente? A Bíblia é fundamental para a nossa conversa aqui. A Bíblia, de fato, não é um livro científico e quando a gente afirma isso, a gente quer dizer assim, que não é a preocupação do autor sagrado, não é a preocupação da Bíblia discutir, debater sobre os assuntos científicos. A Bíblia é um livro de fé, né? Trata de religião, é um livro que tem um propósito bem específico,
que é exatamente revelar o plano salvador de Deus para a humanidade, né? E essa é a questão, de falar sobre a fé, de falar sobre a revelação desse Deus, desse amor de Deus pela humanidade. Entender isso é importante porque eu vejo muitos cristãos, pessoas que pegam alguns versículos bíblicos porque naquele versículo não aparece uma linguagem científica, não coincide com a linguagem ou as palavras científicas que se usam hoje, né? Então, isso é algo para se refletir. Porque a Bíblia, ela tem uma linguagem, assim, uma linguagem de fé, e ela está nessa ideia, nesse desejo de revelar a Deus à humanidade, e usa uma linguagem para que as pessoas daquela época pudessem ouvir sobre Deus e compreender, mas também uma linguagem que até hoje mesmo tem a sua atualidade, né? Então, às vezes a Bíblia usa algumas linguagens, né, algumas palavras, que uma pessoa hoje, o ser humano da atualidade pode dizer, olha, puxa, mas cientificamente não é bem assim, tá? E se usa isso para desmerecer a Bíblia. Então, só para a gente pontuar isso, né? Não é interesse da Bíblia trazer termos científicos, a Bíblia não é um livro científico, até porque, se fosse, ela precisaria ser atualizada. Porque todo livro científico, a cada nova descoberta, a cada novos estudos, se tem que fazer uma adição de entendimento, novas descobertas, e precisa ser atualizado. Ou uma retirada, né? Ou uma retirada. Como Plutão, por exemplo. A Bíblia usa uma linguagem atemporal, usa uma linguagem que tem essa preocupação de revelar a fé, de mostrar o Criador, de maneira que ela é atemporal e não precisa jamais ser atualizada, e exatamente por isso não é um livro científico. Legal, né? Legal. A gente decidiu começar, né, nesse ponto, né, pastor Alan, porque é importante a gente frisar que as respostas que nós damos são respostas bíblicas, são respostas teológicas, mas nós não fugimos, em hipótese alguma, dos princípios científicos, das descobertas científicas, né? Como nós vimos na lição passada, nós não somos, absolutamente não somos contra a ciência, nós não somos, pelo contrário. Inclusive temos muitos cientistas até na nossa igreja, pesquisadores, etc. Sim. O nosso ponto aqui, e é por isso que é apologética, é a defesa da fé, é justamente aqueles assuntos que a ciência faz uma afirmação, mas a compreensão ou a cosmovisão cristã diz outra. Né? Então, embora a Bíblia não seja um livro que tem essa preocupação científica, e sobretudo por causa da linguagem, nós cremos que ela é inerrante, ela é suficiente, cremos que a Bíblia é a verdade. Então, embora ela não tenha essa linguagem científica, como nós comentamos aqui, tudo o que ela diz sobre a revelação de Deus é verdade, inclusive tudo aquilo que ela fala sobre o universo, sobre a criação do ser humano. Nós cremos que tudo o que ela diz é verdadeiro, e aí a gente pode usar a Bíblia como um óculos para a gente verificar essas questões, até o que a ciência diz. À luz da Bíblia a gente pode fazer esse exame, partindo de que ela é a verdade de Deus para nós. Como que a gente pode evitar, então, quando a gente trata desse assunto, né? Estamos falando aqui de a origem, né, do universo e o que a Bíblia fala sobre a origem do universo, como que nós podemos evitar duas armadilhas perigosas, né, que são as falácias retóricas, né, como Sim. está exposto na nossa lição bíblica, e as ideias pré-concebidas, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa distinção para a gente? Algumas pessoas vão dizer assim, se vale a pena a gente falar sobre criacionismo, evolucionismo com pessoas que não são cristãs, né? Se vale a pena esse debate. Essa é uma questão que se coloca, né? Vai ter pessoas que vão dizer assim que essa é uma conversa que não valeria a pena, que seria uma discussão infrutífera, né? Mas nós incentivamos que não.
que é importante essa conversa. Nós cremos que é uma maneira de evangelização, porque a Bíblia, ela revela a vontade do Criador, nos revela Deus como Criador, e isso precisa ser defendido, falado. O problema desse diálogo, principalmente nos meios acadêmicos, é que existe uma tendência, assim, de depreciação, né, do debate. Quando você conversa com algumas pessoas, vem com uma linguagem até cercada de preconceitos, e que já mata a conversa ali mesmo, né? Porque é assim, você começa a conversar e você diz para um cientista, para um acadêmico, eu acredito na existência de Deus. E a pessoa já diz, então você é um ignorante, um retrógrado, não tem nem diálogo entre nós aqui. Isso faz parte dessas falácias, né? A questão, por exemplo, da falácia retórica, que tem a ver com isso, uma das falácias retóricas é citar um cientista famoso, um nome famoso, e por que esse cientista, essa pessoa afirmou algo, então isso é verdade. Verdade absoluta. É, verdade absoluta. Bom, acho que qualquer fala de qualquer ser humano não pode ser uma verdade absoluta e pode ser questionado, sim. Isso é uma questão. Deve ser questionado. Sim. Né? Então, às vezes, você fala alguma coisa, eu discordo, porque a Bíblia diz isso. E alguém diz, mas fulano de tal, né, o autor fulano, cientista tal, disse isso. Então, se ele disse, acabou. Isso não é verdade. Outra questão da falácia retórica é, muitas vezes, essa questão da humilhação, de desmoralizar quem está discutindo com você, né? E é essa questão que a pessoa coloca, você é cristão? Então não vamos nem conversar. Isso já... A sua cabeça só funciona pela fé, né? Então... e aí já você não vale a pena conversar com você. Até se colocou aqui também o argumento do espantalho, né? Essa mesma ideia da ridicularização. E que você começa a conversar com a pessoa e a pessoa já diz, então você acredita na Bíblia? Então você acredita na Terra plana? E a partir daí, e a Bíblia não fala de uma Terra plana, mas a pessoa usa isso exatamente para desmerecer, te humilhar. Eu já passei por situações dessas. Ela cola em você aquilo que você não disse, que você não acredita, simplesmente para desmoralizar o argumento. Né? Então você começa a conversar com a pessoa te joga isso na cara, e aí, a partir daí... como já aconteceu comigo, em público, eu virar a chacota, começar a rir alto, de maneira que você não consegue mais nem continuar interrompe o raciocínio, sim, né? A argumentação. Essa é uma questão. E aqui é colocado também a questão das ideias preconcebidas, né? Isso, às vezes, no meio acadêmico existe mesmo, que pela ciência a pessoa coloca esse pressuposto assim, de que não pode se comprovar o sobrenatural, não pode ter fé. Então, por conta disso, qualquer evidência de um Criador acaba sendo descartada por essa pessoa, né? E aí isso não vai ser nem examinado. Né? E isso tudo que eu coloco aqui, né? Para alguma pessoa dessa, um acadêmico, um cientista não cristão, passar a reconhecer a existência de um Criador, para alguns casos precisaria rever muito o que foi dito, e aí eles entendem assim que seria uma forma de jogar na lata de lixo uma reputação acadêmica, né? Porque existe no meio acadêmico essa questão da reputação, e aí as pessoas evitam de assumir alguma coisa nesse sentido e preferem simplesmente ter essa ideia preconcebida e dizer, olha, isso aqui é uma verdade absoluta, Deus não existe, e nem se questiona essa ideia. Não existe o sobrenatural, então nem se questiona aqui. Bom, o que isso tem a ver com o estudo de hoje? A gente deveria, então, fazer uma ligação com a lição anterior, né, que é fé versus ciência. Que é a ideia assim, de que são duas coisas que são antagônicas. E um cristão não pode ser cientista. Ou ele escolhe uma ou ele escolhe outra. Ou você acredita em Deus ou você acredita na ciência. E aí a gente lembrar o que foi discutido aqui na semana passada, que isso não são duas questões antagônicas. O pastor Samuel comentou aqui que existem cientistas no meio promessista que são crentes e que também são doutores, são cientistas.
E a gente olha assim, uma coisa importante, existe grupos de cientistas cristãos que têm uma argumentação razoável, cientificamente comprovado, argumentações boas que comprovam o criacionismo, que comprovam a fé. E aí outro argumento que foi até usado no estudo anterior aqui, grandes mentes brilhantes da história da humanidade eram cristãs, grandes cientistas. A gente poderia citar o Einstein, podia citar aqui Thomas Edison, né? Poderia citar aqui Isaac Newton e muitos outros grandes mentes que eram mentes pensantes, que eram assumidamente pessoas cristãs. Inclusive 6 Nobel, né? Cientistas que fizeram grandes descobertas eram declaradamente cristãos. E é interessante, pastor Alain, você tocou nesse assunto, essa ideia hoje, né? Então, porque a reputação, se eu disser que é crente. Uma vez uma pessoa falou assim para mim na igreja, né? Pastor, se eu falar que eu sou crente lá, um pesquisador, né? Se eu falar que sou crente lá, eu fico desacreditado, né? Uhum. Só que é interessante o seguinte, grandes nomes, orgulhosamente diziam que eram, alguns eram seguidores de Cristo, outros eram apenas deístas, né? Acreditavam em Deus, mas não eram cristãos, mas eles não tinham absolutamente nenhuma vergonha disso, pelo contrário, foram grandes difusores de ideias e etc. E não tinham. Hoje nós temos essa coisa, né, de não, se eu disser que eu sou cristão, eu estou desmoralizado, né? Mas por outro lado, a gente também não tem grandes ideias surgindo, né? Então parece até um paradoxo, né? Parece até um paradoxo. E como nós vimos na lição passada, e eu quero frisar aqui, antes da gente entrar na próxima pergunta, por exemplo, o pastor Alain falou sobre o criacionismo, né? O criacionismo é uma das teorias científicas para a origem do universo. Então, eu expliquei na outra semana, mas eu vou repetir isso aqui. O criacionismo é uma das teorias para a origem do universo, certo? Só que ele parte do seguinte princípio. Ele parte do princípio de que há um agente criador, né? Aquela ideia do relógio, atrás de todo relógio tem um relojoeiro, aquela coisa toda. O criacionismo cristão ou criacionismo deísta é aquele que diz assim, eu sei quem é o agente por detrás, é Deus. Então, às vezes, as pessoas confundem muito isso, né? A pessoa fala assim, criacionismo é questão de fé. Não é não. Inclusive, há cientistas criacionistas que são ateus, eles não creem em Deus. Mas eles chegam à conclusão, do ponto de vista da pesquisa, do seguinte, não, a complexidade disso exige alguma coisa por detrás, né? Ele não vai dizer que é Deus, né? Por exemplo, o Platão, quando discutiu isso, ele não diz que é Deus, né? Há uma força, diziam, né? Há uma energia superior no universo que trouxe essas coisas à existência. Por quê? Porque elas são complexas. E essa complexidade exige que haja uma mente intelectual, inteligente, juntando as engrenagens do universo. Né? Alguns cientistas ateus e evolucionistas faz uma declaração interessante sobre a questão da evolução, que quando chega nessas encruzilhadas assim que não tem explicação, alguns soltam uma frase de que são leis físicas estranhas e desconhecidas que estão por trás. Bom, é isso que a gente chama de milagre, né? Então tem que ter um agente desse milagre. E quando a gente dá um nome para o agente, quando eu digo assim, o cientista diz, tem uma força aqui, que não pode ter surgido do nada, tem alguém, aí você diz assim, não, eu sei quem é esse alguém, é Paulo no Areópago, né? Esse aqui, o altar ao Deus desconhecido, eu sei quem é, né? E a gente diz, não, eu sei quem é, esse é Deus. O cara, não, isso aí é conversa da sua cabeça e tal. Só que é preciso frisar isso, pastor Alain, deixar isso claro. O criacionismo é uma corrente séria, é uma teoria. E deixa eu dizer uma outra coisa, pastor Alain, a origem do universo, do ponto de vista científico, tudo é teoria. Sim. Por que tudo é teoria? Então, evolucionismo, Big Bang, tudo é teoria. Por quê? Porque não se reproduz.
Não tem como voltar no tempo, porque experimentar, essa isso é a experimentação, né? Cientificamente não tem como você colocar isso dentro de um tubo de ensaio e experimentar. Então é teoria. Tem uma tentativa que fizeram da origem da vida, né? Então descobriram que a vida, você precisa de alguns elementos ali, elemento X, tal, a criar vida. Então pegamos os elementos, botamos tudo, eu tô parafraseando aqui, né? Você mistura tudo no liquidificador, ok, saiu uma vida lá? Não saiu. Né? Não, mas conseguimos reproduzir essas enzimas no laboratório. Não, mas a vida é mais do que isso. A vida não é apenas... nós olhamos o que a vida tem a partir da vida e não anterior à vida. Isso é um negócio interessante, né? Porque você tem um ser vivo, você pode estudá-lo. Mas, por exemplo, a complexidade do DNA, a complexidade dessas substâncias que dão essa origem à vida, a explicação, por exemplo, do que faz a vida deixar de ser vida, por exemplo, né? Tudo isso, a ciência chega uma hora que ela trava. Ela trava e você precisa de mais fé para acreditar no que ela está dizendo ali, do que olhar para a Bíblia e dizer, não, o fôlego, rapaz, Deus deu fôlego, camarada, viveu, sumiu o fôlego, morreu. Olha só que negócio muito mais simples, né? Então, assim, isso é importante a gente dizer, porque nós não somos anticientistas. Pelo contrário, né? O pastor Alain é pesquisador, o senhor é um cientista, né? Eu sou pesquisador, eu sou um cientista, né? Nós apenas fazemos pesquisa na área da teologia, né? Que é uma das áreas da ciência. Mas nós temos pessoas, por exemplo, cientistas da área da biologia, cientistas da área da área da geografia, cientistas da área São diversas ciências, né? Tem até a ciência da língua. Nós temos cristãos em todas essas áreas, né? E eles dão testemunho, né? Dão testemunho da fé, dão testemunho de Deus nesse sentido. Bom, como nós falamos aqui das teorias, há diversas teorias criadas para falar sobre a origem do universo e algumas delas criadas para provar que o universo não tem um criador, né? A mais famosa delas, sem dúvida, é a teoria do Big Bang, né? Essa é a mais famosa, né? Que fala de uma explosão cósmica, né? Que dá origem ali a essa complexidade, esse mundo complexo que nós temos. Mas mesmo essa teoria, pastor Alain, ela consegue provar que o universo não foi criado por Deus? Não. Aí cabe aí uma reflexão interessante. O que a Bíblia afirma sobre a criação? A Bíblia ensina que Deus é o criador do universo, né? Então ela confirma isso em todas as suas páginas, confirmando. Como você disse, existem evidências favoráveis, cientificamente favoráveis, na questão da criação do universo por Deus, né? E a questão que se coloca é que se o universo teve um começo, esse começo teve uma causa, e que essa causa não pode ser o próprio universo. Não pode ser o próprio universo, né? Que a explicação, por exemplo, do Big Bang é uma explicação interessante. Você falou da questão de ter fé, né? E de fato precisa ter muita fé para você entender o Big Bang, aceitar o Big Bang. Por quê? O que eles dizem? O que é dito sobre isso, né? A análise que a gente podia fazer nesse sentido, assim, para exemplificar, é assim: quando a gente olha uma máquina, um computador, quando você tem tipo um smartphone, a capacidade que isso tem de processar, de guardar, e o que faz, a gente olha e diz, puxa, que mente brilhante criou isso aqui, né? Criou esse computador. Isso é grandioso, maravilhoso. E é engraçado como que a gente pode olhar para um ser humano que é muito mais complexo em tudo, e a natureza e o universo, e a gente achar que isso é fruto do acaso, afirmar que isso é fruto do acaso, né? Precisa ser, como que seria assim, ter muita fé. Como nós dissemos na lição passada, ter mais fé do que... salto de...
tem que ter mais fé do que os cristãos para acreditar na teoria do Big Bang, né? E assim, a explicação é que todo o universo parte de uma explosão e essa explosão estava concentrada em algo que é do tamanho de um prótons, né? Um prótons. A contagem para isso, aí teria que ser um técnico aqui para dizer isso. Mas basicamente seria assim, você pegar 1 milímetro, dividir em 1000, pegar uma parte dividir por mais 1000, e aí você pegar outra parte, dividir para mais 1000, pegar outra parte e dividir por mais 1000, pegar essa partícula e você dizer todo o universo, todas as galáxias, tudo estava dentro desse prótons. E isso explodiu. Rapaz, isso aí, alguém comentando sobre isso, né, um cientista, diz, não, isso são leis físicas estranhas e desconhecidas que estão por trás disso. Bom, eu chamo isso de milagre, se é que essa é uma explicação aceita. A pergunta é, quem é que causou essa explosão? Quem foi a causa dessa explosão? Aí você falou da questão do relógio, né? Que não existe um relógio sem um relojoeiro, a gente poderia dizer, tudo bem, tudo aconteceu em um dado momento, teve a origem. E a pergunta que a gente faz é, quem deu a corda nesse relógio? Quem deu o início? Quem causou essa explosão por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas? A explicação cristã é que se existiu o Big Bang, teve que ter uma causa, e essa causa é Deus. Eu estava lendo um artigo, pastor Alan, sobre esse assunto, e aí o cientista que está escrevendo, ele diz assim, por exemplo, você pega um fogão, né? Você pega um fogão, todo mundo tem um fogão em casa, você tem um fogão. Aí o fogão, ele tem todos uns mecanismos ali, né? Então você tem o dissipador, você tem o queimador, né? Aí você tem o registro ali que você abre e fecha. Então você chega lá, você abre o registro, não acontece nada. Você tem que apertar um botãozinho para ele dar uma fagulha e a chama se acende, né? Aí ele dizia assim, eu posso até aceitar a teoria de que o mundo surgiu a partir de uma explosão, dizendo ele. Aí ele diz assim, mas quem acendeu a fagulha? Sim. A fagulha precisa ter sido acesa. E isso é importante, assim, a gente afirmou aqui, está escrito na lição, que se o universo teve um começo, então é necessário uma causa, que não pode ser o próprio universo. E a explicação do surgimento de tudo, né, da origem do universo, é que a partir daí surgiu o tempo, o espaço e a matéria. Então, para surgir o tempo, tem que ter alguém que é atemporal, algo atemporal que possa fazer surgir o tempo. Se é preciso criar o espaço, né, precisa ter alguém que não é espacial, e aí teria que ser alguém onipresente para criar o espaço. E para criar a matéria, precisaria ser alguém que não é material, né? Ou seja, alguém espiritual. Então, logo, a gente entende que a única explicação é um Criador, e esse Criador é Deus, né? E essa seria a explicação, que até esse tópico aqui do nosso estudo é a necessidade de um Criador. E essa necessidade é isso, que para criar um tempo precisa ser alguém atemporal, para ser espaço precisa ser alguém onipresente, para criar algo que é matéria precisa ser alguém que não é matéria. E aí ele é essa causa primeira, Deus. Esse negócio é interessante, assim, né? Você citou, por exemplo, o celular. Eu vou me lembrar aqui uma experiência que eu tive, né? Eu gosto muito de carro, eu gosto de mecânica e tal, eu gosto dessa complexidade e tal. E aí, o meu carro deu um problema no carro, tal, aquela coisa toda, aí bota um aparelhinho lá e tal, descobriram o problema. O problema está aqui, é assim, assim, assim. Eu olhei assim e eu falei, rapaz, é tranquilo, eu vou fazer esse serviço aqui, eu mesmo faço isso aqui. Vou ver qual é a chave e tal. E aí, o que acontece? Vou fazer o serviço. Quando eu arranco aquele negócio lá, né,
você arranca fora assim, você descobre um negócio assim que não tá à vista, né? Você fala, meu pai amado, mas da onde vai esse caninho? Da onde sai aquele outro? Por que isso está aqui? Por que está aqui? Por que está ali? Tarará. Aí você fala assim, não dá. É complexo demais para minha cabeça. Não é fruto do acaso. Aí você pensa assim, ó, de quem foi a ideia de colocar esse parafusinho aqui, ó, de 10 milímetros aqui atrás, e esse parafuso é responsável por isso, isso, isso e isso. Né? Porque, assim, a gente que não estudou para determinadas coisas, né? Por exemplo, na questão do carro, eu sou curioso, eu gosto. Aí você vai, tenta tirar, pum, quebrou. Aí você fala, ixi, agora eu vou chamar um mecânico, né, para ele dar uma olhada nisso aqui. Aí chama um mecânico, sabe por que você quebrou isso aqui? Ó? Porque ó, você tinha que soltar essa pecinha aqui, ó. Tuc, pum, soltou. Aí você fala assim, de quem foi a ideia de colocar essa pecinha desse jeito? Aí você percebe o seguinte, aquilo que é complexo exige uma mente inteligente. Sim. Não tem como você olhar, por exemplo, um celular, e eu sou curioso, eu já abri também o celular, eu adoro essas coisas, abrir e tal, desmontar. Você olha assim, você fala, de quem foi a ideia de colocar um negocinho deste tamanho que gerencia com tanta complexidade tudo isso? Tem uma mente inteligente, né? Então, quando você olha a complexidade do universo, explodiu. E você desconsiderar isso seria a mesma coisa que você desmontar todo o celular, né? Desmontar os elementos que compõem ele, tem plástico, tem metal, tem vários elementos, né? Várias peças, você desmontar tudo isso, você pegar isso e jogar no ar e esperar que ele, por vontade própria ou do acaso, se una nessa forma complexa para surgir um celular. Isso é fantástico. E assim, tem que ter muita fé para crer nisso. E tem muito a ver com essa questão. A gente ouve muitos nossos irmãos cientistas explicando, por exemplo, quais que são as condições para se ter vida no planeta Terra, e com base nisso eles procuram vidas em outros planetas. Né? Então há explicações assim de distância da Terra para o Sol, né? Temperatura, questão de oxigênio, carbono, o próprio solo e tudo isso mais. Se falta um desses elementos, a vida fica impossível, né? Um pouquinho mais perto queima, um pouquinho mais longe congela, né? Isso é tão complexo que é impossível. E aí eu falo sem medo de errar, embora eu não seja alguém assim da academia, dessa parte científica, mas eu falo sem medo de errar que é impossível não ter uma mente pensante, uma mente que está dando a corda nesse relógio todo. Por isso que uma das correntes do criacionismo é o chamado design inteligente, né? Que é essa ideia. E é interessante assim, ó, o caos ele não dá origem à organização. Né? Se a gente olhar para o nosso mundo, por exemplo, e aqui é um exercício simples, né? Talvez até filosófico. O nosso mundo ele não está evoluindo, o nosso mundo está involuindo. Sim. Né? Tudo no mundo está sendo dissipado, está sendo destruído. Sim. Então, veja, nós partimos do princípio que da destruição veio tudo. Sim. Mas esse tudo que veio, ele só parte de volta para a destruição. Né? É um negócio interessante. Você estava falando, por exemplo, da questão da complexidade, né? A gente citou aqui o celular, o carro, mas eu queria dar um exemplo interessante que eu li num livro, e aí, assim, irmãos e irmãs de casa, eles podem entender bem isso, né? Que é um bolo de chocolate. Né? O que a gente precisa para fazer um bolo de chocolate? Né? Para fazer um bolo, eu posso errar aqui, porque eu não sou expert no assunto, mas você precisa de farinha, você precisa de ovos, você precisa de leite. Né? Quem faz bolo pode comentar aqui. Não? Pode comentar, Se ele está certo. Farinha, ovos, leite, açúcar, manteiga. Sal. Não, açúcar é só para os que gostam de estragar a vida, né? Mas um pouquinho de açúcar, tá. Né? Ok. Mas para fazer a cobertura, você vai precisar ali, né? Enfim. Então pensa o seguinte, olha, vamos fazer um exercício aqui. Você foi até o supermercado e falou assim, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. Foi até o supermercado,
você está fazendo ali suas compras e você falou assim, ó, eu vou comprar agora os ingredientes para o meu bolo de chocolate que eu vou fazer agora, né, vou deixar pronto para esse sábado, que os irmãos vão vir aqui em casa, né, e um bolo de chocolate é sempre bom. Aí você vai lá, você compra a farinha, você compra os ovos, você compra o leite, você compra tudo ali, coloca ali no seu cesto, você passa as suas compras, só que aí você deixa para o supermercado entregar as suas compras na sua casa, né? Isso acontece ainda, né? Bota tudo dentro daquelas caixas lá, eles vão botar dentro de um caminhãozinho para entregar na sua casa. No caminho do supermercado para a sua casa, o caminhão perdeu os freios. No que o caminhão perdeu os freios, ele começa a descer uma ribanceira sem parar, e aí no que ele está descendo essa ribanceira, a caixa de ovos pula para fora. Mas o saquinho com a farinha de trigo lá, com a farinha, ela se espatifou e o ovo caiu coincidentemente dentro da farinha. E aí o leite que estava ali, chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, também derramou e caiu tudo ali. Só que tinha um recipiente ali que eles se concentraram todos dentro dele. E aí no que o caminhão perdeu os freios ali, está descendo, o caminhão começa a capotar. E aí o caminhão começa a virar. E conforme o caminhão vira, todos esses ingredientes ali, manteiga, farinha, ovos, vão se misturando, se misturando, se misturando. E aí o caminhão descendo, e pum, o caminhão para. No que o caminhão para, o caminhão pega fogo. Pega fogo, aquele fogo e tal. Ninguém morreu, viu, gente? Pega fogo e aquela coisa toda. Chama os bombeiros, chega o bombeiro. Chega o bombeiro, apaga o fogo. Quando eles abrem a porta do baú do caminhão, o que eles encontram? Em cima de um patamarzinho do caminhão, bem organizadinho, um bolo de chocolate. E a cereja, inclusive, que você comprou, caiu em cima. Tudo por coincidência. Aí ele faz a seguinte pergunta. É possível um bolo de chocolate acontecer no acaso dessa maneira? Né? Não poderia faltar nenhum ingrediente. Aí ele fala assim, poxa, mas aí a gente diz que o bolo não dá. Mas a gente diz que para o universo ser criado é possível que tudo aconteça numa sucessão de acasos. E, pum, pegou fogo no final. E aquilo que não é complexo torna-se complexo a partir de uma explosão. A gente estava conversando um pouco antes a questão das leis físicas, leis sim, né, sim. Da ciência. Para um bolo se tornar bolo, tem algumas leis. Sim, sim. A mistura, sim. Né, questões químicas. Sim, né? sim. O próprio fermento. A gente tinha comentado sobre isso. Né? Sim, a gente falando um pouquinho sobre as leis, porque na semana passada, por exemplo, na nossa lição, pastora, nós falamos sobre aquela questão de que Deus dá cientistas e Deus dá inteligência aos cientistas. Mas observe o seguinte, nenhum cientista criou nada. Né? Então, seria nesse sentido. Ele não inventou a lei. Ele não inventa. Então, por exemplo, lei da gravidade. Nós estamos aqui, o senhor está sentado numa cadeira, eu estou sentado numa cadeira, e se nós sairmos desse assento, ou dessa posição de suporte que nós estamos, nós vamos para onde? Nós vamos para o chão. Né? Isso é chamada lei da gravidade. Né? A lei da gravidade foi descoberta por um cientista, ok, legal. Mas ele criou a lei da gravidade? Né? Esse é o ponto. Então, as leis científicas são várias leis, né? Essas leis da física... Gravidade, termodinâmica, isso. E por aí vai. Elas existem, sempre existiram. Sempre existiram. São eternas. Os cientistas apenas descobriram. A pergunta que a gente precisa fazer, e que um cientista sincero precisa fazer, é quem inventou essa lei? Quem criou essa lei? Quando que isso foi criado? Quem pensou isso? Essa é uma pergunta interessante, né? Interessante, né? Um dia desses eu fiquei pensando nisso. Tem uma avenida aqui em São Paulo, ela é muito íngreme, né? Uhum. E aí eu fui chegando com o meu carro, e aí você fica... Principalmente quando você está aprendendo a dirigir, você vê uma subida e já começa a dar um suador, né? Por quê? Porque a força que você imprime para subir, você tem uma força contrária te empurrando para descer, né? E aí eu fiquei pensando assim, parei o carro, eu estou íngreme assim, né? Eu falei assim, por que esse carro não desce? Por que esse carro não desce? Por quê?
É assim, você tem um pneu, ok, mas por que esse carro não desce? Aí quando você vai para a ciência, não, tem uma lei que orienta isso aqui do porquê que isso aqui não desce. Mas quem criou essa lei, né? Então, isso a gente poderia fazer a comparação no próprio dia a dia, né? No próprio dia a dia. Um avião. Como que um avião se mantém no ar, né? A gente sabe como, né? Ele é impulsionado pela força que passa por debaixo das asas, da sustentação, etc., aquela coisa toda. A questão é, quem é que faz isso acontecer, né? Porque só foi descoberto, como você disse, só foi descoberto, mas ninguém fez acontecer, né? Quem deixou isso aí, né? Quem deixou isso para ser descoberto? O acaso, né? O bolo de chocolate, é o caminhão que capotou? Fica difícil, né? E assim, aí você vai perceber o seguinte, e aqui nós não estamos falando nem de princípio de fé, nós estamos nos utilizando de um argumento perceptível mesmo, perceptível. Você olha a complexidade, né, e você diz, poxa, como que isso que é tão complexo se autoexistiu, vamos colocar assim, veio a autoexistência, né? Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, a gente vê em tudo isso indícios indicativos da mão, da genialidade do nosso Deus Criador nessas coisas. Romanos capítulo 1 também diz que tudo que é possível se saber foi revelado a nós por meio das obras criadas, né? Então, a criação nos revela um Deus grandioso, poderoso, e todas estas questões que nós tratamos aqui, de forma até simplória, né? Porque a gente está tentando se fazer entendido aqui, né? Para que os irmãos possam compreender essa lógica, né? Das questões. Mas tudo isso mostra um Deus grandioso, poderoso, que está por trás, criando e dando origem a todas as coisas. Legal. Pastor Alain, rapaz, nós já comemos todo o tempo aqui. Mas olha só, eu queria te fazer uma pergunta sobre Gênesis. Existe uma discussão e um debate muito grande, quando nós falamos, inclusive, da criação, né, da origem do universo, sobre Gênesis 1:2. Quando a gente lê a nossa Bíblia, basicamente, Gênesis 1:2 é uma descrição dessa capítulo 1 e o capítulo 2, isso. É uma descrição dessa criação. As principais discussões em torno desse texto, e tem várias, né, tem a ver com a literalidade ou não literalidade desse texto, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso sim. Por um tempo, a teologia cristã foi influenciada pelo que a gente chama de teologia liberal, né? Bombardeada. Né? Que se questiona aquelas questões que não consegue passar pela racionalidade humana. Que não podia ser provado, né? E essa teologia, nega todo o sobrenatural, todo o milagre, tudo aquilo que vem desse lado metafísico da vida, né? E então, por conta dessa influência, muitos cristãos, até cristãos sinceros, fizeram uma tentativa de encaixar, por exemplo, Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2 na teoria da evolução, né? A teoria da evolução. E a teoria da evolução, que é essa explicação de que a vida se tinha uma forma mais simples e que foi evoluindo para uma forma mais complexa, né? Espécies que foram evoluindo, dando origem a novas espécies, né? E que isso é fruto, de forma simplória, isso, né? Uma sequência do acaso, né? Não tem uma mente por trás, não tem alguém guiando. Evolui de uma espécie mais simples para uma espécie complexa, né? Isso, uma forma de vida mais simples para uma forma mais complexa, tirando dessa forma
a questão da existência de Deus, a existência do sobrenatural. Né? Então, essa é uma explicação. Isaac Newton, né? Darwin, né? Eu li aqui a questão de Darwin. Darwin, ele que traz essa teoria, e aí, né, tem várias correntes a partir daí que discutem isso. Isso, no meio acadêmico, embora seja questionado por alguns cientistas sérios, né, ainda é dado como um lugar comum, como algo correto, como até algo inquestionável cientificamente. Mas, como você disse, é uma teoria. Né? Então, por conta desta questão já dado como algo certo, muitos cristãos tentam adaptar essa teoria a Gênesis 1 e 2, né? Dizendo, ali não é literal, né? Ali não são dias literais, ali, na verdade, cada dia ali representa eras, e assim seria uma maneira de unir a fé à ciência, né? Unir Gênesis 2, interpretar à luz das teorias de Darwin, né? Mas isso não é correto. Nós cremos que essas interpretações não são corretas. São dias literais ali, é uma semana literal em que Deus criou a deu terra. Origem a todas deu as origem coisas que nós às coisas, né? E uma forma de se explicar isso teologicamente é que lá aparece a expressão tarde e manhã, né? E deixa claro, então, o que o autor bíblico está falando ali de dias literais, acontecimentos históricos verdadeiros que aconteceram, e ali surgiu, então, a vida, né? A partir desta... Uma das discussões em Gênesis 1 e 2, inclusive, que gera essas novas teorias para a interpretação do texto, como os dias serem eras, e não simplesmente dia 1, dia 2, dia 3, mas eram eras, para justificar, inclusive, as pesquisas, né, que falam dessa evolução de milhões de anos. Né? Então, você tem uma Terra com milhões de anos, né? Ela aparenta milhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. E aí você tem uma justificativa para a evolução das espécies. Né? Agora, existe alguma maneira da gente explicar, por exemplo, essa visão antiga da Terra? Né? Você tem uma Terra que ela é comprovadamente antiga do ponto de vista da percepção, do ponto de vista da visualização, né? Com bilhões de anos, né? Como você falou. Há uma maneira da gente explicar isso com essas datações, por exemplo? A questão da datação da Terra, a datação geológica, né? É algo difícil de se explicar, e até mesmo no meio dos cientistas cristãos há uma dificuldade em lidar com essas questões, né? Porque existem estudos científicos, pesquisas científicas por meio de átomos, por meio de carbono 14, por exemplo, que são elementos químicos e que é possível fazer uma provável datação de alguma rocha, né? E isso tem várias pesquisas científicas com relação a isso. E aí, por conta desses estudos, estima-se, por exemplo, que a idade da Terra seja em torno de 4,5 bilhões de anos, por conta desses estudos, né? E aí algumas pessoas vão ter uma dificuldade para explicar isso. Mas é possível, tem algumas teorias teológicas, algumas formas de tentar explicar essa questão, né? Uma das formas de se explicar isso, né? E assim, é uma teoria, né? Claro, porque a Bíblia, como nós dissemos, não tem essa preocupação de dar esses detalhes. Ela diz, né, que a Terra foi criada por Deus e acabou. E ponto. E, né? não fala se estava antiga, se era nova, só fala que foi criada. Né? Mas assim, existe um grupo de teólogos cristãos que explica que uma possível explicação para essa datação tardia da Terra, né, seria, por exemplo, dizer que Gênesis, a narração do capítulo 1 e 2 de Gênesis, é a explicação da origem da vida na Terra e não a origem do planeta Terra. E aí quem defende essa tese vai dizer que os versículos 1 e 2 ali desse capítulo
mostra que a Terra já existia antes de Deus ter trazido vida sobre o planeta. Lá o Espírito do Senhor que pairava sobre a face da terra, das águas. Então, dá-se a ideia de que o planeta e que as águas já existiam antes mesmo do primeiro dia da criação. Então, alguns vão argumentar nesse sentido, que aí, essa é uma teoria que é chamada de teoria da criação em duas etapas. Que lá no princípio, né, como diz o texto, Deus criou lá o planeta Terra, né? O planeta então já existia e que num dado momento ele decidiu... povoou isso com vida. Ele trouxe vida a esse planeta, e seria uma segunda etapa, e eles vão explicar que a explicação para isso que a Terra então a vida veio nesse segundo momento, e por isso essa datação não teria nenhum problema, que de fato indica aí esses bilhões de anos. Isso é uma explicação. Outra explicação, a gente poderia até citar outras aqui, mas uma segunda, essa está inclusive na lição, que é chamado da idade ideal, né? É a ideia de que a Terra foi criada pronta, foi criada madura, e que o universo foi criado já com todas as leis próprias, e que nesse sentido ela já foi criada, como diz aqui a lição, né? Foi criada com a idade ideal, ela foi criada pronta. Um exemplo é assim: se algum biólogo chegasse um dia depois da criação e olhasse para Adão e Eva, diria: esses dois são adultos de aproximadamente 22 anos. Só que aí você poderia dizer: não, eles não são adultos de 22 anos, eles têm um dia só. Tem um dia. Né? Mas eles já foram criados prontos e com essa aparência amadurecida. Né? E aí também, da mesma forma, a questão do planeta Terra, que foi criado já com um amadurecimento pronto para isso. E aí, quem defende essa teoria tem uma outra explicação, por exemplo, que existiram dois eventos extraordinários que também pode ter envelhecido a Terra. Um é o pecado, a entrada do pecado no mundo, e depois o dilúvio, que trouxe uma mudança geológica muito grande que pode trazer essa ideia de que a Terra é um planeta envelhecido. Tem alguns bons livros que tratam dessa questão do dilúvio, livros científicos, né? Que tratam dessa questão do dilúvio, que são bastante interessantes nesse sentido. Que essas situações assim que pode... O colapso do mundo depois do pecado foi no dilúvio. E assim, e também a própria questão do pecado, a gente poderia dizer assim, que o pecado pode ser comparado a uma doença terminal. Um câncer que a pessoa está numa fase e que ela envelhece em meses, de forma assim extraordinária, né? Você olhar para uma pessoa que está doente terminal, você vai perceber um envelhecimento muito rápido. Se você pensar o pecado como essa doença, e de fato o pecado é uma doença, trouxe transformação sobre o mundo, consequência para a natureza, para o planeta Terra, o pecado pode ter tido essa força de causar essa aparência envelhecida da Terra. E como eu disse, essa é uma explicação, né? Que é a ideia de uma idade ideal, né? Deus não criou a semente, Deus criou a árvore. E quem olhasse, por exemplo, para uma árvore poderia dizer: puxa, esse carvalho deve ter 70, 80 anos. E aí você dizia: não, tem apenas um dia, né? É a ideia do ovo e da galinha, né? Sim. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, essa é uma forma de se explicar, né? A idade antiga, nesse caso aqui seria a aparente idade antiga da Terra. Legal. Então, essas são formas que cristãos tentam explicar, cristãos científicos olham para Gênesis e tentam explicar dessa forma. Legal, assim. Legal. Pastor Alan, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica. Top aí a nossa lição de hoje, assim, extraordinária. Eu acho que a gente precisa, inclusive, aprofundar um pouco mais depois. Eu acho que vale a pena ter alguns programas sobre esse assunto, né? Mas para a gente encerrar, Pastor Alan, podemos defender a fé
e não se envergonhar de dizer que fomos criados por Deus, há uma forma da gente compartilhar isso com outras pessoas? Ao mesmo tempo que defendemos a fé, nós não termos vergonha, né, de achar que porque cremos que fomos criados, porque cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós vamos ser comparados com pessoas inferiores ou etc. Então, como defender a fé e não se envergonhar em dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, à medida que compartilhamos com outras pessoas? Se você ouvir cientistas cristãos, gente séria, gente estudiosa, doutores, eles vão apontar alguns equívocos assim na teoria da evolução. A questão do Big Bang, a questão do processo evolutivo que se é defendido e que existe algumas incongruências ali, algumas falhas, algumas coisas inexplicáveis, que eu até comentei aqui, eu vi um cientista falando aquilo, né? Que algumas coisas são leis físicas estranhas e desconhecidas. Tipo, é uma maneira de dizer isso é inexplicável. Né? Então, para essas pessoas, é preciso ter fé também para acreditar no Big Bang, é preciso ter uma certa crença para se entregar a isso, e eles não têm vergonha de acreditar isso, né? Em alguns absurdos assim, né? Alguns colegas cientistas podem ouvir a gente aí e pode até questionar, mas algumas questões que são levantadas por cientistas sérios e até cientistas evolucionistas vão dizer que existem alguns problemas e que é preciso, de certa forma, precisa acreditar. Então, por que a gente teria vergonha de crer naquilo que é lógico, que existe uma lógica de ter um Criador, de ter uma mente por trás da criação, do surgimento do universo? Um Deus onipotente, eterno, um Deus onipresente, um Deus poderoso, ele é absolutamente capaz de criar, de trazer à existência o universo. Para que se envergonhar disso? Para que negar isso? Né? Então a gente tem que, de fato, declarar a nossa fé, não nos envergonhar de dizer isso, porque embora o mundo olhe para a gente e olhe com desdém, se você fizer uma pesquisa, se você se aprofundar nisso, você pode até desmascarar um professor, pode até mostrar que ele é que está fazendo um papel de ridículo, e isso é comprovado por meio de estudos sérios. Né? Então, não envergonhe da sua fé, creia no Senhor Jesus. Eu tenho descoberto isso, de que nós não estamos sozinhos, né, nessa questão de defender o criacionismo. Muitos cristãos, cientistas, defendem, têm argumentos profundíssimos que a gente pode utilizar e pode usar num debate sem fazer papel de ridículo e mostrar conhecimento científico, comprovação científica por meio desses argumentos. Amém, né? Amém. Pastor Alain, você ora para a gente? Oro sim. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te louvo por essa doutrina, por este ensino que a tua palavra nos traz, que é o fato de que nós fomos criados pelo Senhor. E se fomos criados pelo Senhor, não somos frutos do acaso. Isso é maravilhoso. Se somos criados pelo Senhor, não estamos aqui nesse mundo sem razão. E isso traz para a gente propósito, traz para a gente sentido à nossa existência. E de fato, Deus, o Senhor traz para a gente sentido, propósito. Nós queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos e irmãs, jovens acadêmicos, que têm lidado, meu Deus, com esses questionamentos da academia, que muitas vezes desmerece a fé e coloca aqueles que são cristãos declarados como retrógrados, como ignorantes. Nós refletimos um pouco aqui, Senhor, até de forma simples, mas verdadeira, de que é possível ser cristão e ser cientista,
porque a ciência não contradiz a fé. A Bíblia não contradiz a razão. E eu quero, meu Deus, orar pelos meus irmãos e irmãs, para que eles possam crer em cada vez mais um Deus criador, um Deus que dá propósito e sentido à nossa vida, e que nós possamos viver, meu Deus, esta fé, trazendo mudança e moldando a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar o mundo, de ver a vida, e que nós possamos, meu Deus, dessa forma, viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro desta forma, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Alain, mais uma vez obrigado. Meu irmão, minha irmã, nós nos encontramos na próxima semana para estudar a nossa lição de número 10. Como crer que Deus é bom diante do mal. Eu lembro você de acessar lá, você pode acessar o portal setup.org e você olhar lá todos os cursos que nós temos disponíveis para ajudar no seu crescimento. Que Jesus te abençoe, que você tenha um sábado bom, um sábado abençoado, e a gente se encontra no próximo sábado em nome de Jesus.